Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece, seja muito bem-vindo ao canal Os Últimos Dias Antes do Fim. Para os irmãos que já estão aí caminhando conosco há mais tempo, mais uma vez, seja sempre, sempre, sempre muito bem-vindo. Linda família de Deus. Meus amados, muito obrigado por todos os comentários que vocês têm deixado. Peço perdão por não estar tendo mais tanta disciplina, né, em responder um por um. E tem bastante comentário, mas eu estou realmente passando dias difíceis aqui, férias, compromissos, calor, mas o mais que eu estou conseguindo fazer é parar para gravar os vídeos, né? E cada vídeo eu estou levando aí de 3 a 4 dias para fazer, 2 dias. Esse aqui ontem e hoje, graças a Deus, espero conseguir concluir tudo e postá-lo. Então, assim, tá muito fatigoso. Vocês já viram treinamento de soldado? Às vezes o general fala para eles assim, olha, vocês vão ter que fazer um trajeto, um trecho. E vai ter momentos que vocês vão poder correr, né? Não vai ter tanto obstáculo, e vai ter momentos que vai ter mais obstáculos. Vai ter momentos que vocês vão correr no chão seco, mas vão ter momentos que vocês vão ter que pular na lama, pular na água, até chegar ao trajeto final. E ali eles vão, né, cheio de energia, vão correndo, enquanto está com aquele chão liso, chão limpo, eles estão carregados, é fácil. Mas aí tem momentos que eles têm que se jogar na água, água fria, água com barro, né? E aí fica mais lento, fica mais fatigoso para eles traçarem o trajeto, e aí sai do poço, continua a correr de novo. Então, assim é a nossa vida, né? Tem vezes que a gente consegue ir num ritmo mais flexível, mais leve, mais fácil, e tem momentos que, infelizmente, a gente passa mais aperto. Eu estou passando por um momento de dificuldade para fazer o trabalho, eu estou passando naquele poço, né, nesse momento, mas nós estamos fazendo aí o trajeto do mesmo jeito, nada nos impede. Amém, meus irmãos? Hoje o assunto que eu quero trazer para vocês é um assunto curioso, é mais um assunto que vai abrir os nossos olhos para mais mistérios da Bíblia, e o Senhor tem tido assim um amor tão grande conosco em nos revelar coisas que até então a gente não via de modo tão claro, tão nítido. É um pecado que eu não estou tendo mais tempo para poder trazer mais coisa, porque realmente a Bíblia é maravilhosa. Quando a gente começa a ver as coisas se descortinando diante dos nossos olhos, realmente eu, pelo menos, fico extasiada. Fico muito feliz. Fico muito feliz. E posso dizer para os irmãos o seguinte, quanto mais eu entendo as Escrituras na minha vida, mais eu creio em Deus, mais a minha fé é forte, mais a minha perseverança está alimentada, mas a minha esperança está aí, porque a gente começa a entender o quebra-cabeça das Escrituras e vai ficando tudo muito óbvio. E uma vez que tudo vai ficando mais claro, mais óbvio, mais revelado, mais a gente se apega a Deus, mais a gente se apaixona por Ele. Amém, meus irmãos? Hoje eu quero falar de Jesus e de Satanás, basicamente, tá? E vocês vão entendendo, mano a mano, que eu for trazendo os textos, né? O contexto do que eu quero falar sobre eles, tá bom, meus irmãos? Então, não alongando muito a conversa, eu gostaria de começar com os irmãos lá no livro de Zacarias, capítulo 2, do versículo 6 até o versículo 12. E a gente vai conversando aí, e vocês vão entender do que eu quero trazer para os irmãos hoje. Então, Zacarias, capítulo 2, do versículo 6 até o 12. Vamos lá. 2, deixa eu achar aqui. Ok. Na minha Bíblia, o título é Israel exortado a voltar para Sião. Detalhe, o livro de Zacarias, meus irmãos, ele tem profecias para o tempo do fim. Ele tem profecias para a conclusão da situação de Israel, ok? Mas aqui eu quero ler simplesmente o que o texto está falando. Israel exortado a voltar para Sião. Sião, uma vez, foi conhecida também como a cidade do rei Davi. Sião é conhecida também como a cidade de Deus, como a Nova Jerusalém. Então, dependendo do contexto em que nós lemos o texto, está se referindo a uma Sião na época do rei Davi, na época que ele governava, tá bom? Monte Sião, essas coisas.
ou então está se referindo a Sião futura, a cidade de Deus. Mas é lendo que a gente entende, de acordo com aquilo que a Bíblia nos dá de dados, é que a gente vai entender. Está falando na época em que o profeta escreveu, foi na época para Davi, para o povo que estava ali? Era Sião terrestre? Era Sião também chamada Jerusalém, terra de Davi, coisa do gênero? Ou é uma Sião futura? Normalmente eu tenho encontrado mais sobre a Sião, cidade de Deus, Sião futura, do que a cidade do rei Davi, que também vai ser sempre algo eterno, porque Deus prometeu para Davi que ele nunca perderia o seu trono. E Jesus é chamado de meu servo Davi. Jesus no Velho Testamento ele é chamado de meu servo Davi, o anjo do Senhor. Quando você vê A maiúsculo, está se referindo à pessoa de Jesus na eternidade passada, digamos assim, antes dele nascer, próprio dito nessa terra. Ele vinha, ele se apresentava na terra como o anjo do Senhor, meu servo, coisas do gênero. Então vamos lá. Israel exortado a voltar para Sião. Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os 4 ventos do céu, diz o Senhor. Ei, salva-te, ó Sião, tu que habitas com a filha da Babilônia. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho, porque eis aí agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser presa daqueles que o serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos exércitos é quem me enviou. Cante e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor, e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a ti. Então o Senhor herdará a Judá como uma porção na terra santa, e de novo escolherá Jerusalém. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Vamos parar aqui um pouquinho. Estamos lendo então Ezequiel, capítulo 2, do 6 ao 12. Eu primeiro fiz uma leitura lisa, né? Vamos dizer assim, sem parar, sem explicar. Mas a pergunta aqui é, quem é que está falando? A gente vai falar assim, é Deus, Deus Pai. Porque quando a gente fala de Velho Testamento e profetas que falavam, a gente vai lá no caso, por exemplo, de Moisés, que Deus chama ele na sarça ardente, tira a sandália do pé, o lugar que está pisando é santo, e a gente generaliza tudo para a boca de Deus Pai. Mas hoje eu quero destrinchar um pouquinho com vocês algumas coisas para vocês então entender quem é que está falando aqui. Quem é que está falando aqui? Talvez muitos vão ficar surpresos, talvez outros já não. Mas uma coisa é certa, todo mundo aqui tem que ler Bíblia para entender tudo isso que nós estamos conversando. Mas vamos lá. Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os 4 ventos do céu, diz o Senhor. Basicamente está se dizendo que Deus espalhou o povo de Israel para os 4 ventos do céu. O que significa? Norte, sul, leste, oeste. Manda fugir agora da terra do norte. Terra do norte. Ok. Ei, salva-te, ó Sião. Você então está vendo aqui Israel exortado a voltar para Sião, e aqui Deus não fala para Israel simplesmente da época de Davi, ou da época dos profetas, mas ele está falando para o Israel futuro. Tu que habitas com a filha da Babilônia. Quem seria, esse caso, a filha da Babilônia? Se eu for destrinchar esse texto aqui ao pé da letra, meus amados, eu vou ter que fazer um estudo de no mínimo 1 hora só para falar para vocês por que é essa filha da Babilônia e a origem dela. Eu prefiro juntar com aquele assunto que eu falei uma vez sobre a besta que surge da terra. E naquele estudo que está no vídeo do YouTube, a besta que surge da terra, a gente encontrou as referências de que a Babilônia,
a mãe das meretrizes, que está lá em Apocalipse. Se a gente correr o olho lá, vocês vão ver quando a prostituta vem montada numa besta e na fronte dela está escrito Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes. Então não é uma filha que tem a tal da Babilônia, mas tantas. E por que meretriz? Porque meretriz é prostituta. E na Bíblia você tem dois tipos de mulheres, digamos assim. E Deus usa mulheres como o quê? Como um povo, como uma igreja, como uma comunidade. Por exemplo, Deus Pai trata Israel como uma mulher. Ele diz que ele pegou ela ainda jovem, julgada no chão, julgada na terra, toda nua, toda machucada. E ele pegou no colo, sarou suas feridas, ungiu com óleo, passou o perfume, adornou, vestiu-a maravilhosa e se casou com ela. Depois de um tempo, ela começa a prostituir com os reis da terra, com os homens, e aí se esquece do seu marido. Você vai ver isso não sei se em Salmos ou em Eclesiastes, eu não lembro, mas existem essas referências de Deus tratando Israel como sua esposa, Israel o povo. Por quê? Porque Deus tirou o povo do Egito. Deus formou esse povo no deserto. Quando Deus forma Israel no deserto, é exatamente o que ele dizia, que encontrou ela ainda muito jovem, julgada no chão, machucada, pobre, nua, e ele vai e acolhe Israel. Amém? Então, quando a gente fala aqui que está dizendo que Sião está habitando com a filha da Babilônia, isso me lembra quando se nasce o Império Babilônico na Terra. A primeira vez que Babilônia aparece na Bíblia está lá atrás, na época de Nimrod. Nimrod foi o primeiro homem que criou uma grande comunidade, uma grande cidade. E ele formou uma cidade chamada Babilônia, e nessa cidade, para mostrar o seu poder, ele inventa construir a Torre de Babel. É onde Deus viu a arrogância desse homem, e ele desce, lança confusão e espalha os homens para a terra, para o mundo inteiro, muda a língua dos homens. E ali então você vê os homens migrando para o mundo inteiro. Então, se você ler Bíblia, você vai ver essa história. A mãe de Nimrod se chamava, se eu não me engano, que aqui eu fico meio confusa porque é muita coisa na minha cabeça. Mas se eu não me engano, ela se chamava Semiramis. E ele casa com a mãe dele e tem um filho, que eu já não lembro o nome do filho dele. Eu só sei que gerou aqui a história da rainha do céu. Semiramis é a rainha do céu, Nimrod e o filho. Agora eu não sei aqui se é Nimrod que é o filho ou Nimrod é o pai. Me perdoe, é porque é confusão na minha cabeça, eu não me lembro. Mas ali brotou um principado que começou a atuar no mundo inteiro. Então essa Babilônia, que a Bíblia fala sempre dela, Babilônia daqui, Babilônia dali, na realidade é uma espécie de um principado ou uma potestade, que eu não sei, né? Porque príncipes têm domínios e potestade também. Eu teria que olhar aqui no dicionário bem a fundo a diferença de principado e potestade. Mas Babilônia, basicamente, seria, eu acredito, meus irmãos, eu poderia dizer que Babilônia, o príncipe de Babilônia, aquele que mantém em pé o império babilônico espiritual é o próprio Satanás. Porque a Bíblia fala, por exemplo, do príncipe da Pérsia. Quando Daniel, né, ele faz uma oração e durante 21 dias ele espera a resposta. E aí o anjo fala que na hora que ele fez a oração, a resposta veio. Mas o anjo de Deus, acho que foi Miguel, ele foi detido por 21 dias pelo príncipe da Pérsia. Quer dizer, a Pérsia, né, a localização geográfica Pérsia, tem um príncipe. Isso é um demônio muito poderoso, um anjo caído muito poderoso, que é um príncipe daqueles ares da localização geográfica da Pérsia. Qual é o demônio, por exemplo, que o Brasil foi consagrado para ele? Aparecida do Norte.
a rainha dos céus, é um demônio. Então você, para entender essas linguagens aqui na Bíblia, quando fala assim, Babilônia, Sião, né, e fala nome de cidades, Egito, você tem que entender que não está se referindo à cidade própria dita Babilônia, localização geográfica, mas está se referindo ao principado, ao anjo daquele poder. A rainha dos céus, por exemplo, ela não tem domínio específico só numa região geográfica. Vocês vão ver na Estátua da Liberdade, ela está representada ali também. Em vários lugares no mundo inteiro, onde você vê uma deusa com filho, ela está amamentando o filho, ela está sempre com o filho no colo, é Semiramis com seu filho Natus, como é que fala, gente? Ai, me perdoe, eu queria tanto lembrar, mas quando eu lembrar eu jogo aqui. Mas é Semiramis com seu filho de Nimrod, ok? O filho dela casa com ela, a coisa demoníaca. Então, onde você vê uma santa, uma deusa que tem um filho, na realidade isso veio lá da Babilônia, Semiramis com seu filho no colo, ok, meus irmãos? E esse filho que nasceu da união dela com Nimrod virou um deus. Por quê? Porque a cultura antiga, os reis, eles eram consagrados como verdadeiros deuses na terra. E vou ser sincera, lá em Gênesis capítulo 6, a Bíblia diz, meus irmãos, que os anjos caídos viram as filhas de Deus, né? As filhas do homem, mulheres, e se apaixonaram por elas. E tiveram relação e geraram filhos. E esses filhos foram os grandes, os homens, os heróis daquele tempo. Nasceram gigantes, mas também nasceram outros tipos de seres híbridos, geneticamente modificados. Então, assim, são seres parte humanos, parte demoníacos. É um cruzamento de raças diferentes. E esses seres tiveram poder e governaram o mundo. A Bíblia fala direto em gigantes, mas fala também nos heróis daquela época. Então eu não posso taxar os nefilins só como gigantes, mas eu acredito que existiram várias categorias de raças diferentes. Por quê? Porque foram vários tipos de anjos que desceram e cobiçaram as mulheres e tiveram relação e geraram filhos nessas mulheres. Então é de acordo com o DNA que foi gerado que nasceram-se certos tipos de espécies demoníacas, seres híbridos, ok? Então nada impede que Semiramis, Nimrod fosse geneticamente transformado também. Então, se a gente for conversar sobre esse assunto, a gente tem assunto aqui para no mínimo 1 hora. E eu não quero desviar o foco, mas eu quero trazer com isso para vocês entenderem. Quando a Bíblia se refere a Babilônia, não está se referindo a uma cidade, porque Babilônia teve várias vezes no mundo. Teve na época de Nimrod, depois o próprio rei Nabucodonosor, é Nabucodonosor mesmo, né? Eu não lembro. Acho que foi Nabucodonosor, foi rei de Babilônia. E na época que Nabucodonosor foi rei de Babilônia, Babilônia foi um grande império mundial. Tinham jardins, os jardins da Babilônia. E foi um reino, e no final o próprio rei Nabucodonosor se converteu a Deus, né? Deus tratou com ele e ele se converteu. Depois veio, se eu não me engano, o rei Dario, rei acho que da Pérsia, para quem entende de história bíblica aqui, me corrija se eu estiver errado, domina o reinado de Nabucodonosor. Teve 3, sei que Daniel, ele serviu, não sei se foi 2 ou 3 reis em Babilônia, e foram reis diferentes, até que caiu o Império Babilônico, tá? Então, meus amados, quando a Bíblia se refere a Babilônia, a coisa nasceu lá atrás com Nimrod. Foi ali que se estabeleceu o império de Satanás a nível babilônico. E desse império se multiplicou várias Babilônias no mundo inteiro, gerações e gerações, porque é um sistema. Hoje eu entendo claramente que Babilônia é um sistema demoníaco do império do próprio Satanás. É quando ele gira para Jesus e fala assim: se você prostrar e me adorar, eu te darei todos os reinos da terra. Por quê? Porque ele é o rei de Babilônia. Ele é o cabeça do império babilônico.
E esse império vai ressurgir com a besta que surge da terra. Se a gente for lá estudar isso, aí seria um assunto para falar da besta que surge da terra, mas você vai ver que ela é formada de 4 animais. E o 4º animal é uma besta, tá? E aí você vai ver que cada um dos animais é uma característica do império babilônico que vai surgir no final dos dias. Mas isso é assunto para um outro dia. Mas quando fala aqui, ei, salva-te, ó Sião, tu que habitas com a filha da Babilônia, a gente tem que lembrar que Israel prostituiu. Israel queimou seus filhos a Moloque, Israel serviu a outros deuses, Israel abandonou o seu Deus. Basta ler 2 Reis, o que se fizeram ali no meio do povo, o quanto eles aprontaram com Deus. Então, quando diz que Sião habita com a filha da Babilônia, é a prostituição de Israel com os outros povos. Ok, meus irmãos? Olha, eu te convido de todo o meu coração, sinceramente, a ler a Bíblia. Principalmente com esse estudo aqui, leia 1ª e 2ª Reis. Leia também Êxodo para entender a travessia do povo, como que Deus tratou com o povo judeu desde que eles saem do Egito. Leia Gênesis, Êxodo, 1ª e 2ª Reis. São livros que vão te dar muita base para você entender esse contexto que a gente está estudando aqui, tá bom? Pode também escutar, hein? Às vezes eu não tenho tempo para parar para ler, eu boto Cid Moreira no fone de ouvido, vou limpando casa e vou escutando a Bíblia falada. E ali eu tenho uma noção do que a história da palavra de Deus conta sobre tudo isso aqui. Então aqui Deus está falando, Israel exortado a voltar para Sião. A Sião, o que é? No final é voltar para Deus, porque Sião é a cidade de Deus. Ok, meus irmãos? Então aqui do versículo 6 até o 7, basicamente é isso que Deus está falando. Olha para você ver que isso aqui é para o final dos dias. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Agora você vai ver nesse texto aqui, o Senhor dos Exércitos e um servo do Senhor dos Exércitos. Agora você vai ver aqui que o Senhor dos Exércitos é Deus Pai. E eu vou explicar, eu vou mostrar isso aqui para vocês. Mas vamos prestar atenção. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Então quem é? Deus Pai está dizendo. Ele é o Senhor dos Exércitos. Para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram. Peraí, quem que ele enviou? O profeta Zacarias? Zacarias, ele foi pelas nações que despojaram a Israel? E ainda se fosse, o que Zacarias poderia fazer no meio daquelas nações? Em torno de Israel? Mas ele continua. Porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Israel é a menina do olho de Jesus? Ou Israel é a menina dos olhos de Deus Pai? Para quem lê Bíblia, a gente sabe que Deus Pai sempre teve um ciúme por Israel. Ele chama Israel de sua esposa. Então, olha só para você ver. Senhor dos Exércitos, para obter ele a glória, enviou-me a quem? Quem foi enviado aqui às nações? Para despojar, para que vos despojo, porque aquele que tocar em vós toca na minha do Senhor. Porque eis aí agitarei a mão contra eles e eles virão a ser presa daquele que os serviram. Zacarias poderia agitar a mão contra os povos em torno de Israel? Ou Deus poderia fazer isso? Mas aqui está dizendo que foi aquele que foi enviado pelo Senhor dos Exércitos que vai agitar a mão contra eles e eles virão a ser presa daqueles que os serviram. Quem que serviu aqueles povos? Querendo ou não, Israel virou escravo desses povos, de algum modo, né? Assim saberei vós que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou. Quem enviou o Senhor dos Exércitos? Jesus, meus amados. Jesus foi enviado por Deus Pai, o Senhor dos Exércitos. Cante e exulta, ó filha de Sião. Por que chama Israel como filha de Sião? Israel não podia ser chamado diretamente de Sião e basta? Porque Sião é a cidade de Deus. E se você ler lá comigo no finalzinho em Apocalipse, está descrevendo quem é a Sião. É a reunião de todos os santos, mais Israel. Quer dizer, a igreja de Cristo, os 144.000, os santos da tribulação, aqueles que vão entrar no milênio, que não colocaram a marca da besta e tem o nome escrito no livro da vida, gentios,
os judeus, os remanescentes de todos os tempos, todo mundo que no final de tudo vai habitar na eternidade, porque tem o nome escrito no livro da vida, faz parte de Sião, cidade de Deus, ok? Por isso que Israel é chamada como filha de Sião. A igreja de Cristo, querendo ou não, também é filha de Sião. Todo santo que um dia vai entrar na eternidade diante de Deus e vai servir a Deus, são filhos de Sião, porque Sião é a cidade eterna de Deus. Amém, meus irmãos? Porque eis que venho e habitarei no meio de ti. Zacarias não ia entrar e habitar no meio de ti. Era um homem, era um profeta. E Zacarias não é o único que fala de Sião. Isaías fala da Sião. Ezequiel fala de Sião. Outros profetas, até no Novo Testamento a gente ouve falar de Sião. Amém? Então, meus amados, presta atenção. Quem é que vai habitar no meio de Sião? O próprio Deus. Mas lá em Apocalipse a gente vê que é Deus Pai e Deus Filho. Eles habitarão entre os homens, na Sião futura, que vai descer do céu adornada. Logo depois que foram feitos novos céus e nova terra, você vê o livro de Apocalipse dizendo que ele então desce a Sião, a cidade de Deus, a nova Jerusalém, para habitar no meio dos homens. Naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Olha aí a junção dos filhos de Sião. Naquele dia, muitas nações se ajuntarão e serão meu povo. Habitarei no meio de ti. Quem? O servo do Senhor. Quem? Jesus Cristo, que desce montado num cavalo branco com as vestes salpicadas de sangue, estabelece o reino milenar e daí para frente a eternidade. E saberá que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a ti. Então, quem é o Senhor dos Exércitos na Bíblia? Deus Pai. E Jesus é o anjo do Senhor dos Exércitos, ele é o servo do Senhor, que veio para executar a missão. Quando que Jesus foi enviado para fazer todo esse trabalho aqui, meus irmãos? Quando ele nasceu da Virgem, viveu 33 anos, morreu e foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. Mas nós vamos chegar lá. Então o Senhor herdará a Judá. Olha aqui. Habitarei no meio de ti, saberás que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a ti. Então o Senhor herdará a Judá, como sua porção na terra santa. De novo escolherá Jerusalém. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Meus irmãos, quem é que vai se levantar para trazer juízo na terra nos últimos dias? Meus amados, eu creio que é Jesus, porque ele é que vai vir. Ele vai matar o anticristo com o sopro da sua boca. Ele vai matar ele vai lançar a besta, o falso profeta, no lago de fogo e enxofre. Ele vai ordenar o seu anjo que aprisiona Satanás num poço do abismo por 1000 anos. Ele vai destruir todo aquele que se levantou contra Deus, todo aquele que tem a marca da besta. E ele vai literalmente reger as nações com cetro de ferro. Então, essa primeira parte do estudo, que Israel é exortado a voltar para Sião, é literalmente Jesus Cristo falando pela boca do profeta Zacarias para Israel, filha de Sião, que é a cidade de Deus, a voltar, a se arrepender, porque até então ela é filha da Babilônia. Por quê? Porque está praticando a idolatria no mundo, está se juntando com os prostitutos gentílicos no mundo. Então esse texto, na realidade, é um chamado ao arrependimento no tempo de Zacarias. É claro que ele falou isso para aquele povo judeu que o circundava na época, que já praticava a prostituição contra Deus, querendo então são já filhos de Babilônia. Mas esse é um texto profético que Deus então dá uma promessa, que ele mesmo vai habitar no meio do povo, e a sua porção será Judá. Judá é a terra de Davi, e Davi é chamado como Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, pai de Cristo, de algum modo, tá bom? Ok.
Ok, vamos continuar. Em Zacarias, capítulo 3, versículo 2, vemos a Satanás já na presença do Pai, acusando, no caso, a Jerusalém. Nós vamos ver também que Jesus, nesse texto, vai dizer: "Seu Senhor te repreende", exatamente como ele sempre dizia já no Novo Testamento. Satanás, meus irmãos, também é literalmente chamado de um tição tirado do fogo, sempre em Zacarias 3, 2. Ver a prova em Ezequiel 28, 18. Inclusive, se quisermos saber exatamente a história da queda do diabo, basta ler Ezequiel capítulo 28, do versículo 11 ao 19. Então agora, vamos ler aqui Zacarias capítulo 3, versículo 2. Mas eu prefiro ler do 1 ao 2, tá bom? Porque depois ele vai tratar aqui diretamente com o próprio profeta, com o próprio Josué, que já muda o assunto. Mas vamos prestar atenção. Capítulo 3, versículo 1 ao 2. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué. Então Deus mostrou para Zacarias o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita dele, de quem? Do Senhor, para lhe opor a quem? A Josué. Mas o Senhor disse a Satanás: "O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo?" Meus irmãos, presta atenção. Mas o Senhor disse a Satanás: "O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo?" Presta atenção, aqui nós vamos ver Jesus e Deus Pai com o nome Senhor. Mas se a gente presta atenção no contexto, a gente entende que é Jesus se referindo a Satanás como um tição tirado do fogo. Presta atenção. Vou ler de novo o versículo 2. Mas o Senhor disse a Satanás. Quer dizer, o Senhor começa a falar para o próprio Satanás. E ele fala o seguinte: o Senhor diz, o Senhor te repreende. Peraí, se é o Senhor que estava falando a Satanás, por que o próprio Senhor disse o Senhor te repreende? Se fosse uma só aqui, um só personagem, ele diria: eu te repreendo. Mas aqui ele não podia dizer eu te repreendo. Por quê? Porque Jesus aqui ainda não tinha sobre si toda a autoridade. Porque ele ainda não tinha nascido, morrido na cruz e conquistado as chaves do inferno e toda a autoridade nos céus e na terra. Então ele se referia a repreender sempre como quem? O Senhor, Deus Pai, te repreenda. E no Novo Testamento, quando a gente lê os evangelhos, Jesus dizia sempre: eu vim para fazer a vontade do meu Pai, para servir ao meu Pai. E ele sempre usou essa expressão: o Senhor te repreenda. Mas depois que ele ressuscita, aí ele diz eu e eu. Porque ali então o nome dele passa a ter um poder. Ok. Mas o que ele está dizendo aqui? Ele diz que ele já era um tição tirado do fogo. Satanás ele já está na presença de Deus Pai, procurando acusar Josué, acusar Israel, Jerusalém, né? Não Israel, Jerusalém, e aquela mania dele de acusar daqui, acusar dali. Jesus fala assim: o Senhor te repreende, porque você é só um tição tirado do fogo. Uau! Agora então vamos ler lá em Ezequiel a história de Satanás. Vamos entender então o que esse texto aqui está querendo dizer. Quando é que Satanás foi queimado? Qual é essa história que ele foi queimado? Por quê? O que está acontecendo? Vamos lá, Ezequiel capítulo 28. Deixa eu prestar atenção aqui para ler bonitinho esse assunto. Ok. Se eu leio só 28, 18, olha só o que está dizendo. Vamos ler só o texto. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Uau! Eu mesmo fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu
e te reduzir a cinzas sobre a terra. Jesus fala lá no livro de Zacarias que ele é um tição tirado do fogo. Agora vamos saber exatamente a história da queda do diabo? Vamos ler Ezequiel capítulo 28, meus irmãos, do versículo 11 até o versículo 19, que eu, Ana Paula, julgo de extrema importância. A gente tem que entender a fundo o contexto de cada texto para poder casar as informações. Outra lamentação contra o rei Tiro. No 28, profecia contra o rei Tiro, vai do versículo 1 até o 10, está se referindo ao ser humano, o próprio rei Tiro, ok? Mas quando ele entra aqui em outra lamentação contra o rei de Tiro, aqui ele já está falando de o próprio Satanás. Presta atenção. Veio a mim, Ezequiel, a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quem? Ezequiel, né? Levanta uma lamentação contra o rei de Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas, não está mais, estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias: o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safiro, o carbúnculo e a esmeralda de ouro se te fizeram os engates e os ornamentos. Então aqui ele está falando da formosura desse rei de Tiro. No dia em que fostes criado, foram eles preparados. Tu eras querubim, olha só, tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Vamos prestar atenção. Está dizendo aqui de um jardim do Éden feito de pedras preciosas. E está dizendo que ele literalmente era o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Ele era o sinete da perfeição. Satanás foi criado como um tal de sinete da perfeição, e ele era cheio de sabedoria e de formosura. Era belíssimo. Ele estava no Éden, não no céu. Ele estava no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. De ouro se te fizeram os engates e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Quer dizer, Deus criou um ser chamado sinete da perfeição. Esse ser cheio de sabedoria e formosura foi vestido de todas as pedras preciosas. E Deus criou ele, e no dia que Deus o criou as suas vestes preciosas. Ele era um querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Ele permanecia no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Gente, ele não andava no asfalto, num chão de cimento como nós. Ele andava no brilho das pedras. E aqui Deus continua falando dele. Perfeito era nos teus caminhos. Quer dizer, tudo que ele fazia era perfeito, desde o dia em que foste criado. Meus irmãos, não está dizendo que ele era santo. Está dizendo que quando ele foi criado, ele era perfeito em todos os caminhos dele. Ele tinha sabedoria, era o sinete da perfeição, ele era um esplendor, ele era um brilho. Ele quase era uma... Eu não posso dizer menina dos olhos de Deus, que aí nós estamos tirando o lugar de Israel, mas ele foi criado por Deus com tanto amor. Porque você vê aqui o carinho, a atenção que ele teve na sua criação, quando ele foi criado. Até o dia que se achou iniquidade em ti. Chegou um dia que se achou iniquidade nele. Se achou. Agora você vai entender como que esse achou veio à tona. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência.
Ele foi vaidoso. E aí ele começou a multiplicar o comércio. Mano a mano que isso começou a crescer dentro dele, se encheu o interior de violência. E pecaste. Quando que Satanás pecou? Quando o coração dele se multiplicou no comércio. E aquilo começou a fazer também dele violento. Quando ele começou a ser violento, ele então pecou. Ali ele pecou. Não foi uma coisa de um dia para a noite, veio gradativamente. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Ali então Deus o lançou fora do monte de Deus, ele já não servia para estar ali servindo a Deus. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Então, primeiramente, Deus o lança por terra. Olha o que acontece. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam, os reis, né? Com certeza, meus amados, aqui está falando de seres que não eram seres humanos, porque até aqui o homem ainda não tinha sido criado, ok? E Deus, ele é chamado de Rei dos Reis. Jesus é chamado de Rei dos Reis. A gente acha que muitas das vezes a coisa é limitada a nós e Deus. A coisa é muito mais profunda do que se parece. Aos olhos de todos os que te contemplam, todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Essa é uma história de como nasceu a corrupção no coração de Satanás. E o final disso foi um fogo que o queimou de dentro para fora. Esse fogo é um fogo de Deus, não é um fogo que nós conhecemos do fogão ou da lenha quando queima. Esse é um fogo que nós não conhecemos. Provavelmente esse mesmo fogo, ele é o fogo que compõe o inferno e o lago de fogo e enxofre. Pode ser até pior do que isso, não sei. Então, meus amados, olha o que achou nele: iniquidade, na multidão do teu comércio. Ele era vaidoso, começou a ter violência, ele elevou o coração. E aí a gente vê na Bíblia quando ele fala que quer ser igual a Deus, quer ser como a Deus. E ali ele convence 1/3 dos anjos e gera-se uma rebelião no céu. Mas nós vamos chegar lá. Aqui eu estou falando desse fogo que saiu de dentro dele. E lá no livro de Zacarias, a gente vê quando Jesus se refere a ele como um tição tirado do fogo. Agora eu quero mostrar para vocês Lucas, capítulo 10, 18, Jesus declara mais uma coisa sobre Satanás. Vamos lá comigo no livro de Lucas, deixa eu encontrar aqui, tem que ter paciência comigo que eu começo a folhear a Bíblia aqui. Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 10, versículo 18, diz o seguinte, aqui foi o próprio Jesus já nascido entre os homens, no meio dos homens, que diz, Lucas 10, 18. Olha só, mas ele lhes disse, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu via Satanás como um raio cair do céu. Olha a descrição da queda de Satanás do céu. Aqui nós temos mais uma prova de que Jesus atuava na eternidade passada.
Porque se você volta lá comigo em Zacarias capítulo 3, versículo 2, e eu quero voltar lá com os irmãos, versículo 3, 2, olha lá o que está dizendo. O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ele já tinha caído do céu. Agora você quer ver a descrição dele caindo do céu? Vamos lá comigo em Apocalipse, capítulo 12, do 7 ao 12. Vamos lá comigo. Apocalipse, capítulo 12, do 7 ao 12. Anjos pelejam no céu contra o dragão, a vitória de Cristo e do seu povo. 7 a 12, ok. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Olha aí o reino da Babilônia. O sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Senhor e a autoridade do seu Cristo. Cristo é de Deus, olha só. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram. Por causa do quê? Do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face à morte não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Logo Satanás foi derrotado no céu e caiu na terra. Porém, quando Cristo veio à terra, com ele veio o reino de Deus. Então é onde vemos o relato de Mateus, vamos lá? Capítulo 12, Mateus, capítulo 12, Mateus, capítulo 12, que eu já perdi. Mateus, capítulo 12, versículo 28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Vamos ler aqui Mateus 12, do 22 ao 28, para a gente ver o enredo dessa história. Mateus 12, do 22 ao 28, está escrito o seguinte: Então lhe trouxeram um endemoniado, a Jesus, né? Cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Olha aí de novo como filho de Davi. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu rei? E se eu, Jesus, expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Já que os filhos deles também expulsavam demônios, né? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito Santo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. E aqui eu paro. Quando Jesus então vem na terra e começa a expulsar os demônios, a curar, a libertar pelo Espírito Santo de Deus, ele então declara que agora chegou o reino de Deus entre os homens. Amém? Então presta atenção, meus amados. Logo os santos, então, passam a vencer o diabo pelo sangue de Cristo, pois é ali que
onde obtivemos essa autoridade. O reino, ele chegou com Cristo nascido na terra. O reino de Deus, ele chegou no meio dos homens com Jesus Cristo nascido na terra. A autoridade dada a nós com o sangue de Jesus, né? Porque o diabo, ele foi vencido ainda antes de Cristo vir à terra, literalmente falando. Ele foi vencido no céu. Depois ele cai na terra. Quando ele cai na terra, ele consegue fazer Eva e Adão pecar. E ali então ele passa a ter autoridade de levar muitos para o inferno, né? Só que aí Jesus nasce para trazer a redenção do homem. Tá dando para entender? O problema foi resolvido lá no céu já com o diabo. Ele cai na terra, consegue seduzir Adão e Eva, né? E ali então Deus provê Cristo para vir à terra. Olha só para vocês verem. Apocalipse 12, 11 ao 12. Apocalipse 12, 11 e 12, olha só. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai os céus e vós os que habitais neles. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Agora olha só para você ver, Apocalipse 12, 7, só o 7. Houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, e o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Presta atenção. Presta atenção. Eu lendo esse texto aqui, eu confesso que eu vejo mistérios aqui ainda fechados. Mas eu consegui entender que antes do diabo pecar, ele morava no Éden. O Éden feito de pedras preciosas é o que muitos dizem, ok? Dizem que, tem quem diz aí que o jardim do Éden não era de planta nem de nada, era um jardim de pedras preciosas, ele era todo de pedra. Não sei se isso aí pode ser realmente comprovado 100%, mas a ideia que eu tenho básica é que antes tinha um jardim do Éden todo feito de pedras preciosas. Era um lugar muito bonito. Ontem eu vi uma parte do filme Thor, da Marvel, e se você ver aquele filme, você vai ver o reino de Odine, né? Thor, filho de Odine. Esse Odine, ele era o rei, e Thor, ele tem o poder, né, de ser rei, porque o rei Odine quer transformar. E tem um outro filho, que não é filho de sangue do rei Odine, ele foi adotado e ele veio de um outro povo. E ali os dois crescem juntos, só que o outro filho, né, ele Oki se chama, ele se rebela contra o próprio pai, ele se rebela porque ele queria ser rei. Ele queria ser como rei e não pode, então ali começa toda a saga, né, de Thor e Oki. E para quem assiste o filme entende, mas o que eu quero dizer com isso? A ideia subliminar que o filme passa é que o Odine simbolizava Deus Pai. Thor simbolizava Jesus. E Oki, que é o outro filho, bastardo, simbolizava Satanás. Mas eles dois, os dois filhos, eram cheios de glória, cada um com a sua glória. E aí a história tem todo o seu enredo, todo o seu romance, digamos assim, no final ali. Nunca que Satanás poderia ser consagrado rei, né? Como Jesus. Nunca que Deus ia virar para Jesus e para Satanás e dizer para eles, vocês dois têm o mesmo direito, né? Só que eu vou escolher o melhor, como foi no caso do filme. Mas o que acontece? Você assistindo esse filme, você vê a cidade de Odine. Você vê a cidade de onde veio Thor. E era uma cidade toda de ouro, basicamente toda de ouro. Não via verde no filme, não tem nada de planta, nenhum jardim, nada. Era tudo ouro. E isso me trouxe a lembrança, então, o Éden que Deus criou para Satanás.
todo feito de pedras preciosas, muita riqueza. Aliás, talvez tinha jardim sim, porque eu não lembro mais o cenário do filme, mas a parte central onde as pessoas viviam eram construções gigantescas, tudo de ouro. E aí mostrava o povo pequenininho, parecia formiga caminhando na cidade, de tanto que era potente, gloriosa aquela cidade. Gente, eu sei que tem irmãos que falam, eu não assisto televisão, eu não assisto mais filme, eu não assisto isso, eu não assisto aquilo. Mas eu assisto porque eu vejo muito o espelho daquilo que Satanás cobiçou de Deus. Querendo ou não, muitos filmes trazem para nós coisas que o próprio Satanás viu no céu. Eu creio que não chega nem aos pés daquilo que realmente é. Mas ele, na sua cobiça, ele cria certas coisas, sempre trazendo essa nostalgia daquilo que ele gostaria de ter, aquela glória, tá bom? Então, meus amados, o que acontece? Dá-se a entender que Satanás foi criado e vivia no Éden de pedras preciosas. E ali moravam muitos reis, ali tinham literalmente uma comunidade, tinha uma sociedade de outros reis, e ali ele fazia comércio, porque ele não podia fazer comércio sozinho, justo? Naquela cidade fulgurosa de pedras preciosas, naquele Éden, então tinham outros seres que Deus criou. Não era ser humano, e não era anjo, mas era uma outra categoria de seres criados denominados reis. Nós, lembro os irmãos, não podemos delimitar ou limitar as criações de Deus, basta olhar para a terra. Eu estou aqui com um aquário diante dos meus olhos, tem no mínimo 5 espécies diferentes de peixe. Aí olha para fora, tem um passarinho, olha aqui do lado tem um cachorrinho, lá fora tem codorna. São vários e vários e vários e vários tipos de vida que Deus criou. Será que na eternidade ele é limitado a criar anjo, ser humano e Deus e basta? Eu nunca tive essa mentalidade, ok? Então eu imagino isso. Aí ele começa a fazer comércio, se tornou violento, aí a iniquidade entrou, ele peca, e tudo indica que então Deus faz sair um fogo de dentro dele. E provavelmente esse Éden de pedras preciosas, ele não é mais citado na Bíblia. Não diz que tem uma explosão, não diz, porém a Bíblia diz que teve guerra nos céus. Satanás foi lançado à terra, caiu como fogo, Caiu como fogo. E a gente vê lá em Gênesis, quando Deus cria a terra para Adão e Eva, ele faz surgir do abismo. Faz surgir um abismo. E disse que era tudo escuro, não tinha luz, não tinha nada no princípio. Pode ser, meus amados, que houve uma guerra tão pesada que explodiu tudo, arrebentou com tudo. E Deus ele precisou fazer ressurgir um jardim do Éden para o homem. E o jardim do Éden para o homem foi um jardim biológico. O que eu quero dizer? De plantas, de animais. Porque o homem foi criado carne, osso e sangue. Foi criado biológico. Justo? Satanás, pelo que dá a entender, ele já foi criado em espírito. Então não precisava de uma coisa biológica para ele sobreviver. E aí tinha as pedras preciosas. Mas mais do que isso eu não tenho como falar, porque eu não tenho essa palavra na palavra de Deus aqui, não me foi revelado, caso tenha. Mas aí então ele ia no céu, ele estava sempre no céu acusando. Só que você vê lá em Zacarias, Jesus chamando ele de um tição tirado do fogo. Até que ele é expulso e não tem mais lugar para ele. Chega um momento que ele é expulso e não tem mais lugar para ele. A pergunta que fica aqui é quando? Será que agora, nesse momento que eu estou falando, ele ainda não tem passagem para chegar no céu e acusar as pessoas? Porque o que a gente entende é que Jesus morreu na cruz. E quando Jesus morre, ele pega toda a autoridade. Quando Jesus diz que ele viu o Satanás caindo do céu como fogo, como um raio, será que isso aconteceu logo após a morte de Cristo? E dali para frente Satanás está só caminhando na terra, sabendo que pouco tempo lhe resta? Será que Satanás está na terra desde quando Cristo morreu na cruz, e nós estamos falando de aproximadamente 2000 anos?
Será que até então, antes disso, ele ainda tinha acesso livre ao céu para acusar e acusar e acusar? É onde eu me lembro da história de Jó. E Jó está no Velho Testamento. E Satanás compareceu diante de Deus. E o que ele fala? Deus fala para ele assim: de onde é que você vem? Aí ele vira para Deus e fala assim: eu estava passeando pela terra. Viu meu servo Jó como é fiel? É fiel porque tem tudo. Deixa eu tirar alguma coisa dele, vê se ele não blasfêmia contra ti. E ali começa a história de Jó, que Deus permite Satanás tocar em Jó. Então eu acho, eu vou usar essa expressão bem básica mesmo, porque eu sou muito sincero, os irmãos sabem. Eu, Ana Paula, acho que Satanás ele teve ingresso, acesso até o céu diante de Deus para acusar os homens até a morte na cruz. Até a morte na cruz. Depois desse momento, quando Jesus ressuscita, Satanás é expulso literalmente para sempre do céu. Será que ali é que teve guerra, peleja no céu? Não. Eu acredito que tem dois blocos. Porque aqui você vê aqui em Apocalipse capítulo 12, 7, olha o seguinte: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar para eles. Então foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouviu grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Senhor e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos. Olha só, meus irmãos, pode ser que essa guerra, essa peleja que teve no céu, foi quando Jesus subiu para lá. Porque até então a gente vê histórias com Satanás indo diante de Deus acusando os homens. Você vê Satanás tendo acesso ao jardim do Éden. Você vê depois Satanás subindo lá acusando a Jó no Velho Testamento. Ele vai até o céu depois que ele passeava na terra. É como se ele tivesse acesso livre no céu e na terra. Ele chegava diante de Deus já como um tição queimado. Porque primeiro Deus fez sair um fogo de dentro dele por causa da rebelião dele. Mas ele ainda tinha acesso a céu e terra, mesmo como um tição queimado. Aí você vê aqui a descrição clara de quando que ele foi expulso. Sabe por que eu acredito que isso aqui só pode ter acontecido quando Jesus ressuscitou? Porque o texto fala o seguinte, lá no versículo 10. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: agora veio a salvação. O poder, quer dizer, poder eu posso. O reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois, olha a continuação da expressão aqui, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante de nosso Deus. Foi expulso. Quando Jesus, aqui eu acho, que então ali Jesus vê Satanás sendo lançado à terra, porque é quando ele foi expulso. É como se antes que Jesus nascesse na terra, ainda tivesse aquela muvuca daqueles anjos rebelando-se contra Deus no céu. Quando ele arrasta um terço dos anjos, pode até ser que até Jesus, meus amados, até Jesus nascer na terra e morrer na cruz, pode ser que até ali Satanás ainda estava conseguindo seduzir um terço dos anjos. E ali quando tem essa guerra é porque explodiu uma rebelião. E com Jesus chegando no céu, explode essa rebelião. E ali Deus começa a limpeza no céu. Eu acredito que sim. Pelo esse texto, tudo dá a entender que é quando Jesus ressuscita. Porque fala que agora veio a salvação. A salvação de quem? Dos homens. Porque até ali, a salvação não vinha por Jesus.
o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade. Olha só, a autoridade do seu Cristo. Quando vem a autoridade do Cristo? Quando ele ressuscita. Até então, ele fala que o Senhor te repreenda, que o Senhor te repreenda, que o Senhor te repreenda. Agora, quando ele ganha autoridade, ele repreende no próprio nome dele. Pode ser essa a história. Amém, meus irmãos? Mas, Satanás é lançado na terra. Continua nos acusando? Sim. E vai nos acusar até o final. Não sei se agora ele pode pôr o pé no céu onde Deus habita. Tudo indica que agora ele já não pode mais. Do momento que Jesus foi para lá, ele foi expulso completamente. Começou a limpeza, o juízo de Deus começou da sua própria casa. Querendo ou não, a casa de Deus, em primeiro lugar, é no céu. E começou a limpeza com os rebeldes, com os anjos caídos, com os demônios. Quando os irmãos falam aqui, ó, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus, foi expulso o acusador dos nossos irmãos. Poxa, de quem que está falando? Já tinha uma multidão no céu com grande voz que proclamava isso e diz que foi expulso o acusador dos nossos irmãos. São aqueles que já estavam no céu e aqueles que vão chegar no céu. Ele foi expulso. Amém? Meus irmãos, eu não vou ficar rodeando muito aqui não, porque senão começa a me embrulhar. Mas Satanás, ele vai atuar até o final. Até o final, até o finalzinho mesmo ele vai atuar. Por quê? Porque o diabo, ele está em ação na terra como instrumento da justiça de Deus. Vocês querem ver? Vamos comigo lá em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 9 até o 11. Olha só aqui uma explicação do que Satanás faz. Do 9 até o 11. Eu estou ficando cansada cá. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de quem? De Satanás. Esse iníquo aqui é o anticristo que aparece na terra. Ok? E o aparecimento dele é segundo o poder de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça a quem? Aos que perecem. Então o anticristo ele vai vir para quem está perecendo. Por quê? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro. Quem é a operação do erro? O anticristo. Mas ele vem com o poder dado de quem? Satanás. Para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Olha o coração do homem perverso. Aqui Deus está falando do coração dos perversos, que se deleitaram na mentira. Então, você gostou? Você vai ser julgado com seu próprio veneno. E aí Deus manda o anticristo, que ele pode vir, mas ele só tem poder para vir porque Satanás dá poder para ele. E Satanás dá poder para a besta também, que surge do mar. São dois seres atuando na terra que ganham poder do diabo. Agora presta atenção que eu vou falar um negócio aqui rapidinho para não perder o fio da meada. Nós temos a trindade de Deus. Deus Pai, o Espírito Santo de Deus e Jesus Cristo, Filho de Deus, o servo do Senhor, ok? Quando Jesus veio na terra, eu tô tão cansada aqui agora que tá difícil de eu falar, eu tô com a atenção meio desprendida, mas quando Jesus veio na terra, a gente vê Jesus, Espírito Santo e Deus Pai? Sim ou não? Não. A gente vai ver sempre a pessoa de Jesus. O momento que a gente vê Deus na terra, Deus Pai na terra, é lá no Éden. É lá no Jardim do Éden, que Deus Pai desce. A ponto que quando ele vai fazer Adão, ele fala o seguinte: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então ali você vê a presença triuna de Deus diante de Adão. Então Deus, junto com Jesus, ali eu imagino Jesus na eternidade passada, diante do Pai,
do lado de Deus Pai, e a presença do Espírito Santo ali também, circulando eles. E eles formam o homem do barro da terra. E Deus sopra fôlego de vida nas narinas de Adão e ele se torna uma alma vivente. Mas o que marca a expressão quando Deus pisa na terra, Deus Pai, façamos o homem, a nossa. Então Deus Pai não estava sozinho. E até então ele tinha toda a autoridade. Deus cria Jesus, mas Jesus ele estava em Deus. E ele é o verbo de Deus. E o verbo se fez carne. Você já vê uma ligação de Deus Pai e de Jesus como Pai e Filho desde o início. Quando no Velho Testamento, lá em Gênesis, Deus fala, façamos o homem, a gente vê o verbo de Deus em atuação ali, criando. Quem diz para nós que quando Deus criou os céus, as estrelas e tudo que existe, ele não disse também, façamos o anjo, os anjos, façamos não sei o que daqui, não sei o que dali. Talvez essa expressão façamos já era uma expressão comum entre Deus e Jesus Cristo e o Espírito Santo na eternidade passada. Presta atenção. Então você vê a presença de Deus Pai lá. Por quê? Porque não tinha pecado, não tinha maldade, não tinha nada caído ali. Então Deus podia contemplar o jardim do Éden e a criação dele. Quando ele peca, Deus expulsa o Adão e Eva do jardim, bota um anjo com espada de fogo flamejante e acabou. E você não vê mais a história de Deus caminhando na terra, Deus Pai. Mas aí você passa a ver no Velho Testamento o anjo do Senhor, o servo do Senhor, o anjo do Senhor, o servo do Senhor, daqui, dali, e a presença do Espírito do Senhor que toma a boca dos profetas. Ou que gera milagres. Quando, por exemplo, Sara fica grávida, foi pelo poder do Espírito do Senhor que ela fica grávida, porque é através do Espírito Santo de Deus que Deus executa o poder, pelo que eu entendo também. É onde a gente entende que Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo é Deus. Porque os três têm uma coisa em comum. O poder do façamos. O poder do criar. Mas eu tenho que tomar muito cuidado com as minhas palavras para não entrar num território desconhecido. Mas então você vê essa presença de Deus Pai no Jardim do Éden, depois você não vê mais, mas aí então passa-se a ver a presença do anjo do Senhor daqui, dali, que eu acabei de ler aqui com vocês em Zacarias, que é a presença do próprio Jesus na eternidade passada. Quer dizer, ele descia na terra como o anjo do Senhor ou o servo do Senhor, a ponto que ele é prometido que vai reinar e vai habitar no meio dos homens. A gente leu lá no início do estudo. E aí a gente vê também a presença do Espírito do Senhor atuando na terra. E aí ele usou a boca dos profetas, mas ele não entrava em todo mundo. Ele atuava em um ou em outro, na boca dos profetas. E aí então nasce Jesus Cristo, da Virgem. Quando Jesus nasce, a presença do Deus que nós vemos é de Filho, Jesus Cristo, do Filho. A ponto que ele disse, quem vê a mim, vê ao Pai. Quer dizer, ele está falando, eu e Deus Pai, nós somos igual, nós somos a mesma coisa. Se você está olhando para mim, você está vendo o meu próprio Deus Pai, o meu Pai. Eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Literalmente, Jesus Cristo é Filho de Deus, mas é Deus, Pai e Filho. Mas é uma coisa só. Mas você vê então a atuação de Deus na terra através de Jesus. E aí tem a manifestação do chamado reino de Deus que chega na terra. Presta atenção. Quando Jesus nasce na terra, quando Jesus nasce na terra, ele então executa milagres. A gente leu lá no livro de Lucas. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Presta atenção para não perder o raciocínio. Lá no livro de Lucas, eu perdi. Jesus declarou, eu vi a Satanás cair do céu. Mas o que Jesus fez antes ali? Ele expulsa os demônios. E aí os fariseus falam, você está fazendo isso pelo poder de Belzebu. E ali começa a discussão que ele fala, né? Que ele está fazendo é pelo Espírito Santo. Entra inclusive ali o discurso do pecado contra o Espírito Santo.
Então ali está dizendo também que quando viram aquelas coisas é porque é chegado o reino de Deus no meio dos homens. Lucas, capítulo 10, 18, aquela turma ali toda que fala do enredo, desde ele expulsando o demônio até os fariseus levantando falsa acusação, dizendo que ele está expulsando pelo Beelzebul, e depois ele termina Jesus falando da blasfêmia contra o Espírito Santo, e ali vocês vão encontrar também a chegada do reino de Deus. É por isso que está acontecendo essas coisas, porque o reino de Deus chegou entre vós. Você vê então Jesus, um ser humano, um personagem, trazendo junto com ele o poder do próprio reino de Deus no meio dos homens. Atuando através de quem? Do Espírito Santo. O que eu quero dizer com isso? A gente nunca viu uma trindade de 3 pessoas, digamos de modo bem básico e pobre. A gente sempre vê a pessoa de Jesus, carne e osso. O Espírito Santo, o máximo que viram dele, na presença dele lá, desde quando ele desce, foi que ele desce como uma pomba quando Jesus é batizado. Depois que ele morre, 50 dias depois que ele ressuscita, o Espírito Santo é visto em línguas de fogo, como línguas de fogo. Então é como se o Espírito Santo ele tivesse o poder de tomar forma de fogo, forma da pomba. Mas ele não é visto por nós homens como um ser, imagem e semelhança de Deus Pai, como se nós víssemos um terceiro ser parecido fisicamente com Deus e com Jesus. Porque Jesus diz, quem viu a mim vê o Pai. Então dá-se a entender que Deus Pai, ele tem uma forma humana, ou o homem tem uma forma parecida com Deus, porque lá em Gênesis ele disse, façamos o homem a nossa imagem. O que é imagem? É uma descrição física de um ser. Então se Deus tem 2 orelhas, o homem tem 2 orelhas, nós somos a imagem de Deus. E vice-versa, mas é melhor nós sermos a imagem dele, que ele é o início, né, de todas as coisas. Mas o Espírito Santo, nós nunca vimos a referência dele como essa imagem, como uma imagem personificada. Pode ser que no céu nós o veremos, não sei, coisas dele é muito escondida. As informações do Espírito Santo são muito ocultas, a gente só sabe que ele é um ser cheio de amor, que não pode pecar contra ele e outras coisas. Eu tenho até medo de falar muito para acabar não pecando mesmo. Mas o que eu quero dizer com isso? A Bíblia diz que Satanás desejou ser como Deus, desde o início. Se ele começa a ter essa cobiça no coração, a gente vê que ele copia Deus em tudo. Então a palavra lá em 2 Tessalonicenses está dizendo que vem o iníquo, o homem da iniquidade, a quem Jesus matará com o sopro da sua boca. E quem dá poder para ele é Satanás, a serpente. E você vê lá em Apocalipse, capítulo 13, uma besta que surge do mar. Mas você não vê um personagem atuando na terra, junto com o personagem do anticristo. Mas você vê que o anticristo faz com que façam uma imagem da besta, para que todo mundo adore. E você vê que o anticristo ele executa poder diante da imagem da besta. Satanás, próprio dito, não aparece na história quando o anticristo é manifestado. Mas também não aparece um segundo ser. Aparece um império, um reino. Apareceu o reino da besta. A besta ela é considerada como um reino. Presta atenção, quando Jesus vem na terra, o que vem? O reino de Deus. E Jesus ele tem poder através de quem? Do Espírito Santo de Deus. Satanás ele vem na terra? Não. Quem vem na terra? O anticristo. E junto com ele aparece o reino do anticristo, que é o reino da besta. Quem recebe poder? De onde vem o poder da primeira e da segunda besta? De Satanás. Resumindo, meus irmãos, essa trilogia satânica, eu entendo o seguinte: Satanás, ele dá poder para o reino da besta e ele dá poder para o anticristo, pessoa que vai se manifestar na terra, ok? Então Satanás, ele quer ser quem? Quem? Igual a quem? Como a Deus.
Se ele quer ser como Deus, então ele vai ser o bambambam da história da trindade satânica. Ele é o cabeça da trindade satânica, assim como Deus Pai é o cabeça de Cristo. Então, quando ele dá poder para o anticristo e dá poder para o império da besta, esse poder ele é gerado de modo espiritual. Deus ele deu poder para Cristo através de quem? Do Espírito Santo. E é o poder do Espírito Santo que move o reino de Deus aonde? Na terra. A Bíblia diz que nós temos o reino de Deus dentro de nós. Jesus declarou que o reino de Deus não podia ser visto, mas ele estava em nós. Através de quem? Do Espírito Santo. Então a trindade de Deus, Satanás tentou copiar. Então Satanás, ele vê o seguinte, o anticristo é como Jesus. Ele tenta copiar Jesus na manifestação da pessoa do anticristo, ok? Que nasce na terra, caminha na terra e blá, 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 blá. O diabo, o dragão, ele quer sempre desde o início ser como Deus. Então, ele se iguala na cabeça dele, tá bom? Porque isso é impossível de acontecer. Ele já é um tição tirado do fogo. Ele já está derrotado. Ele já sabe que pouco tempo lhe resta, mas até o final, a filosofia dele é de copiar Deus. Tanto porque o único que pode criar é Deus. Por isso que Satanás não tem como criar uma nova coisa. Porque ele não tem como criar. Porque quem cria é Deus. Então ele copia a Deus. Então ele manda o seu servo, o anticristo, fisicamente nascer e dá poder para o anticristo. O anticristo opera poder aonde? Diante da imagem da besta. A primeira besta, a besta que surge do mar, é chamada também um império que nasce no meio de multidões, povos, tribos e línguas. O Espírito Santo de Deus, ele atua aonde? Numa pedra? Na terra? Num animal? Ou no meio de povos, tribos e línguas? Foi quando Jesus diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Aquele que crê será salvo, será selado por Deus, através do Espírito Santo de Deus, que habitará no meio de vós. Eu vou para junto do meu Pai, mas não vos deixarei órfão. Em meu lugar virá o Consolador, que convence o homem do pecado e do juízo, e que ensina o homem os estatutos de Deus, revela as Escrituras para o homem. A besta que surge do mar, ela é uma comparação ao Espírito Santo de Deus, meus irmãos. Hoje a igreja ela atua pelo império de Deus, o reino de Deus na terra. É o império de Deus atuando no mundo. Chegou a vós o reino de Deus. A gente não faz oração do Padre Nosso. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino veio com Jesus. Então o anticristo vai ter que ter o reino dele no meio dos homens, através do quê? Do império da primeira besta, que é a besta que surge das águas. Multidões, povos, tribos e línguas. Então, a primeira besta, ela está comparada ao Espírito Santo. Só que Satanás dá poder para essa besta também. Eu não sei dizer, meus irmãos, e nem ouso dizer que Deus deu poder para o Espírito Santo. Mas eu posso dizer o que a Bíblia diz. Que o Espírito Santo de Deus conhece o profundo de Deus. Ele conhece os próprios pensamentos de Deus. A Bíblia fala isso. Lá no livro de Provérbios, não sei, nos Salmos, eu não vou lembrar aqui os livros que dizem, mas quando fala da sabedoria, né? E fala que no princípio estava com Deus, que ele já conhece que o Espírito Santo, ele conhece os pensamentos do próprio Deus Pai. É uma coisa só. Ele é chamado de Espírito Santo de Deus. Eu não sei se eu posso chamar o Espírito Santo de simplesmente o Espírito do próprio Deus Pai Criador. Eu não ouso dizer isso, porque eu não sei se é isso. Mas eu sei que ele, de certo modo, é também o Espírito do próprio Deus. Mas a gente sabe que Deus, ele é o princípio, o alfa e o ômega, ele foi o primeiro. E eu imagino que com ele veio também o Espírito Santo dentro dele, porque a Bíblia diz que Deus é onipresente, onipotente, onisciente. E se o Espírito Santo de Deus conhece os próprios pensamentos de Deus Pai, ele, através desse poder, ele também é onipresente no meio de tudo, tudo. Mas ao mesmo tempo a gente entende que ele é como se ele fosse independente de Deus, é como se ele fosse um ser
ligado a Deus profundamente, 100%, mas ele tem vontade própria, ele tem todo o seu ser pessoal, ele tem toda a sua característica, a ponto que a Bíblia diz que o pecado contra Jesus é perdoado, pecado contra Deus é perdoado, mas pecado contra o Espírito Santo não. Opa, isso me prova de evidência que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Eu falo pessoa porque eu não tenho palavra no meu português para expressar o que ele é. Mas então quando eu digo que ele é uma pessoa, a gente entende que ele é um ser à parte. Apesar dele ser um só com Deus e com Jesus e com a igreja e com o povo de Deus, porque nós somos uma coisa só, Cristo é o cabeça da igreja. E o cabeça de Cristo é Deus. E o Espírito Santo está em tudo. Então a gente é uma coisa só, mas cada um tem a sua independência. Satanás quer copiar isso, fazendo a trindade dele. O anticristo personifica como se fosse Jesus. O império da besta que surge do mar quer personificar o império de Jesus, do Espírito Santo na terra e nos céus. E Satanás, querendo ser como Deus, ele personifica o cabeça, o pai do anticristo, junto com a pessoa do Espírito Santo. É por isso, meus amados, que se a gente estuda bem a fundo as bestas, a gente não vê um outro ser humano atuando na terra junto com o ser humano anticristo. Mas a gente vê um império poderoso, e quando eu falo poderoso, não é só a nível político, social e econômico, mas a nível espiritual, que faz chegar até descer fogo do céu. Tá dando para vocês entenderem aqui um negócio? Ou eu compliquei muito a cabeça dos irmãos? Porém, Deus manda o espírito do erro atuar no meio dos homens, que é o anticristo, para quê? Para levar aqueles que estavam perecendo para o juízo, porque Deus é Deus de justiça, reto juiz. Deus não mandou Jesus, e Jesus não falou para o povo judeu, eu vim no nome do meu pai, vocês não me quiseram. Quando vier um outro em outro nome, desculpa que eu estou falando com as minhas palavras, porque eu não me lembro do texto exato, mas Jesus fala, eu vim no nome de Deus, eu vim no nome do meu pai. Vocês não me quiseram, me recusaram. Mas quando vier outro num outro nome, vocês vão aceitar. Quem é? O Messias que os judeus estão esperando, o anticristo. E eles estão esperando. Na rebeldia. E muitos seres humanos vão acreditar na mentira do anticristo. Por quê? Porque estavam perecendo e se deleitavam na mentira. A Bíblia fala literalmente, se deleitavam na mentira. É um povo que ama o pecado, que ama as concupiscências da carne, que ama a carne. Então Deus manda a operação do erro. E agora, para terminar o estudo, a Bíblia fala que Satanás vai atuar até o final. Aonde eu vou ver sobre isso? Lá em Apocalipse, capítulo 20, do 7 ao 10. E é onde a gente entende, meus irmãos, que Satanás, ele está na terra fazendo o que faz com o ser humano sob a permissão exclusiva de Deus. Satanás, ele é um instrumento de Deus, para Deus trazer justiça. Mas a Bíblia diz, né? Submetei a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que a Bíblia quer dizer com isso? Todo ser humano que se submete exclusivamente à vontade de Deus, ele consegue resistir ao diabo, que é o instrumento de Deus para trazer justiça. Então, quem se submete à vontade de Deus, dá crédito à verdade do amor de Deus. Então, o diabo foge dessas pessoas. Quem se submete à vontade de Deus, o diabo foge delas. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas eu só posso resistir a ele se eu estiver submissa à vontade completa de Deus. Agora, quem não está debaixo da vontade de Deus é chamado de rebelde, está perecendo. Aí Deus manda o espírito do erro para quê? Para que eles sejam julgados segundo a justiça de Deus, porque estão dando crédito a quê? A mentira e não aceitam a verdade, segundo Tessalonicenses capítulo 2. Isso vai se repetindo até o final, que está lá em Apocalipse, capítulo 20, do 7 ao 10, que eu vou ler com os irmãos, do 7 ao 10. O título na minha Bíblia é Satanás é solto e derrotado. Nós estamos falando depois de 1 milênio. Jesus, ele vem e governa por 1000 anos. Passou 1000 anos, Satanás é solto e derrotado. E olha o que acontece. Quando, porém, se completarem os 1000 anos,
Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Porque no milênio o mundo vai ser repopulado novamente. O jovem vai morrer com 100 anos porque pecou. Amém? Aqui nós já temos Jesus reinando lá em Jerusalém, no meio dos homens. O povo judeu, nessa altura do campeonato, está totalmente redimido. Porque quando Jesus vem com o judeu, acabou os problemas. Eles são completamente redimidos para sempre. Então, daqui para frente, quem vem e peca é gentio, pelo que eu entendo. Mas aqui é uma outra conversa. Vamos voltar aqui. Sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. Eu já disse que tem 2 Gogs e Magogs na Bíblia. O primeiro vai subir contra Israel e vai ser dizimado da terra. É o Gog e Magog que está descrito em Ezequiel capítulo 38 e 39. Agora, esse Gog e Magog é depois dos 1000 anos. É um outro Gog e Magog. Você vê que ele não tem nada a ver com Ezequiel 38 e 39. Não tem nada a ver com Ezequiel 38 e 39. Ele vai vir para reuni-las para a peleja. O número 10 é como a areia do mar, porque ele vem depois do milênio, amados, tá bom? O primeiro Gog e Magog é antes do milênio, muito antes do milênio. É no início da tribulação, no início dos 7 anos. Está lá em Apocalipse capítulo 12. Quando a mulher foge para o deserto com asas de águia, o dragão então abre a sua boca, como que um rio sai da sua boca para arrebatar a mulher. Então a terra abre a boca e engole o rio. Isso é o primeiro Gog e Magog. Mas aqui é o segundo. O número 10 é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Sempre Jerusalém. Só que nesse caso Jesus já está governando lá. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Acabou. Não tem muita conversa aqui. Eles vão subir o Monte Santo, desce fogo do céu. Como foi que Sodoma e Gomorra os consumiu? O diabo, o sedutor deles, foi lançado então para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, que é o império que surge do mar, mas também o falso profeta. Quem é o falso profeta? O anticristo. Por quê? Porque Jesus profetizava pelo Espírito Santo de Deus. Então o anticristo vai profetizar pelo poder da besta, que é comparada ao Espírito Santo. Mas aqui é um outro assunto, eu já expliquei sobre o falso profeta, é o anticristo. Só os dois vão estar lá. Só os dois vão estar lá. E aí vai o diabo também, a trindade é completada, fecha o círculo. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, para todo sempre. Então o diabo, meus irmãos, ele está em ação na terra como instrumento da justiça de Deus. E ele vai atuar até o final. Você vê então que logo depois que ele é lançado para o lago de fogo e enxofre, você vai ver o juízo de Deus. E aí eu vou ler, apesar de eu não ter escrito aqui nas minhas referências, logo em seguida, versículo 11, vi um grande trono branco. E aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram céu e terra. O planeta que nós vivemos vai fugir da presença de Deus. Eu entendo claramente que todos os seres humanos vão ser literalmente transportados para a dimensão do trono branco. E não se achou lugar para eles. Inclusive a Bíblia, que o céu vai se enrolar como um pergaminho, né? Aqui você vê simplesmente, quando a Bíblia fala fugiram toda a terra e o céu, é uma mudança de dimensão. Porque Deus ele vai julgar numa dimensão onde está o trono branco. Porque Deus não vai julgar nem céu nem terra, né? Deus vai julgar os homens. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro. O livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, que vai estar tudo escrito nesses livros, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia. Por quê? Porque aquele que morreu e estava no inferno e ficou lá morreu no mar, Deus o mar ele vai devolver o corpo dessas pessoas e os mortos que nele haviam. Detalhe, meus amados, deu o mar os mortos que nele estavam.
o mar aqui pode também ter uma ideia de multidão, povos, tribos e língua. Porque o mar em Apocalipse também tem esse significado simbólico de multidões, povos, tribos e línguas. Então pode ser que quando a Bíblia fala deu o mar os mortos que nele estavam, pode ser também o entendimento de que os povos, os tribos, as nações e a língua de toda a terra que morreram foi devolvido para Deus. E aí fala, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, a alma e o espírito juntando-se com o corpo físico. Porque presta atenção, gente ruim morreu queimado também. Gente ruim morreu no meio de guerras e guerras e guerras pelo mundo inteiro. E muita gente ruim morreu afogada no mar. Por que só o mar iria dar os mortos que nele estavam? Será que aqueles cativos que morreram no fogo não iam ser devolvidos? Será que pessoas ruins que morreram em batalhas de guerra na terra não vão ser devolvidos? Então, eu hoje começo a entender que esse mar aqui está simbolizando nações, povos, tribos e línguas. Do mesmo jeito que a besta surge do mar, e aí mais lá para frente diz, o mar são nações, povos, tribos e línguas, pode ser que esse mar aqui descrito em Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 13, são sempre nações, povos, tribos e línguas. E aqui está falando do corpo físico, porque mais lá para frente a Bíblia fala da segunda ressurreição. E a Bíblia fala que ai daquele que beato aquele que ressuscita na primeira ressurreição. Então aqui é a segunda ressurreição. Se ressurreição é o quê? O corpo físico volta à carne. Então deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. A morte é um espírito, meus irmãos. Um anjo, um espírito. Eu prefiro chamar de espírito, né, que engloba uma coisa mais exata. A morte é um espírito. E ela também vai ser lançada para dentro do lago de fogo e enxofre. Se ela é lançada para lá, a morte nunca mais vai existir atuando no meio dos homens. Nem de animais, nem de planta, nem de nada. Tudo que morre, morre por quê? Porque o espírito da morte vem buscar. E ela vai ser lançada para dentro do lago de fogo e enxofre. O inferno também vai ser lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Por quê? Porque o inferno é a prisão dos mortos que morreram sem Deus. E dos espíritos imundos, dos anjos caídos, enfim. É o abismo como um todo, está no centro da terra. E Deus ele vai arrancar essa úlcera que está no planeta e vai lançar no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. O lago de fogo. Olha aí, segunda morte. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Agora é uma coisa que me grila. Aqui é uma coisa que me grila. Porque a Bíblia fala, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse vai ser lançado para dentro do lago de fogo, me dá a ideia de entender que pode ser que no julgamento do juiz de Deus vai ter gente com nome escrito no livro da vida. Porque se o livro vai ser aberto, vai ser pesquisado ali quem está, quem não está. E aqui fala, e se alguém não foi achado inscrito nesse livro, vai ser lançado para dentro do lago de fogo. Isso me leva à esperança que eu começo a chorar, porque aqui me leva à esperança, meus amados, que vai ter salvação até o final, do final, do final, do final. Presta atenção comigo. Tem um milênio. Depois do milênio, Satanás é liberado por um pouco de tempo. E ele reúne muitas pessoas para virem contra Deus. Justo. Então, ali no milênio vai ter rebelião ou não. Um grupo de pessoas inumeráveis, como a areia do mar, vão se rebelar e vão subir junto com o diabo. Olha aqui, está escrito aqui. Ele vai ser solto da sua prisão e vai sair seduzindo as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. E eles vão marchar pela superfície da terra e vão sitiar o acampamento dos santos e a cidade querida. Vai descer fogo do céu e vai
consumia todo mundo, que se rebelou. Porque se ele é solto para quê? Para seduzir aqueles que vão ter o coração inclinado para o diabo, filhos do diabo. Mas eu, Ana Paula, eu entendo que vai ter gente que vai sobreviver ao milênio, porque vai se converter a Cristo, porque a Bíblia diz, eu sou o único caminho, verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E se o próprio Jesus Cristo vai governar na terra, e a Bíblia diz que tem o Evangelho eterno, significa que essas pessoas vão receber o Evangelho eterno. Elas vão estar praticamente diante do reino, do que vai ser o reino de Deus, porque elas ainda vão estar diante do velho céu e da velha terra. O mar já não vai mais existir, porque vai ter sido consumido na grande tribulação. Mas Jesus, ele vai renovar, porque quando ele veio na terra, nascido da Maria, onde ele passava, ele ressuscitava e curava as pessoas. Por que então no milênio ele também não vai trazer vida? Inclusive a Bíblia diz que vai sair um rio, e aonde esse rio passar vai gerar vida na terra. Quer dizer, as águas de Deus vão purificar o mundo. E ali então vai criar um ambiente propício para seres humanos nascerem de novo na terra. Até então destruída pela grande tribulação, os flagelos, as trombetas, o selo. Mas então é quase como se fosse uma coisa provisória. O milênio, ele vai ser reedificação provisória. Está lá em Isaías capítulo 61. As cidades serão reedificadas. E nós vamos reinar com cetro de ferro. Está escrito lá, a gente já estudou isso tudo. Então eu acredito que se vão ter pessoas sendo governadas pelos santos da grande tribulação, pela igreja, pelo Cristo, pessoas vão vir para Deus, como sempre foi, a história se repete. Salomão disse, não tem nada novo debaixo do sol. Quando ele fala que é sempre a mesma coisa, até o final vai ser sempre a mesma coisa. Os homens, aqui ele se refere ao ser humano, nascem e morrem. E no milênio a Bíblia diz que aquele que pecar vai morrer jovem, com 100 anos. Quer dizer, então a morte ela vai existir, a ponto que ela é lançada. Ela é lançada para dentro do lago de fogo e enxofre, aonde, meus amados? Diante do juízo de Deus. A morte ela não é lançada antes do juízo de Deus no lago de fogo e enxofre. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então abriram-se livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então, olha lá o versículo 11, 14. Então, depois que a morte devolve os mortos que nela estavam, então a morte e o inferno foram lançados primeiros no lago de fogo. Então começa a ordem, é o seguinte: primeiro a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo e enxofre. Eles vão inaugurar aquele lugar. Passa 1000 anos, Satanás é solto, é derrotado e é lançado diretamente no lago de fogo e enxofre. Vai ficar lá também sendo atormentado. E agora você vê o grande trono branco, aí a morte, o mar e o inferno dão os mortos que neles haviam. Entrega. E vão ser então logo depois lançados no lago de fogo e enxofre. E aí termina o capítulo dizendo: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, quando eu entendo que o mar deu seus mortos, a gente entende que pode ter morrido gente salvo no milênio. Não morreu com 100 anos, talvez morreu com 800 anos, com 700 anos, com 690 anos, com 999 anos, por que não? Morre jovem com 100 anos, mas pode morrer velho com 900. O que impede? A Bíblia não fala disso. A Bíblia fala de longevidade, mas a morte ela só é lançada
no final, lá no trono de Deus, no juízo do trono branco. Quer dizer, se ela só pode ser lançada no final, é porque ela vai colhendo vida até no milênio. Ela vai continuar atuando no milênio. E quando Satanás reúne uma grande multidão cativa e eles se rebelam contra Deus, eles vão para o inferno. Mas se morreu jovem com 100 anos porque pecou, para onde essa pessoa foi? Para o inferno. Então os mortos que lá haviam vão ser entregues para Deus. Então isso me dá esperança que ainda no trono branco, vai ter gente encontrada com o nome escrito no livro da vida. E aí fecha toda a saga da história de Deus com os homens. Porque o homem é ordenado morrer uma só vez, depois disso a morte. Então, se não é pelo arrebatamento dos vivos, todo o resto, mais cedo ou mais tarde, vai falecer na terra. Pode ser que todos os seres humanos do milênio vão morrer. Vão morrendo. Pode ser. Mas tudo indica que até o final vai ter gente viva também. Tudo indica. Tem uma passagem na Bíblia que diz, não sei se é o justo não verá a morte, o humilde não verá a morte. Tem um negócio assim, eu não vou lembrar aqui. Se alguém conseguir lembrar esse versículo e quiser colocar aí para nós, é bem-vindo. Mas tem um negócio assim, parece que o justo não verá a morte. Tem um negócio assim. Eu só sei, meus irmãos, que quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu entendo que tem categoria para tantos e tantos e tantos e tantos tipos de pessoas. E cada um de nós vai estar numa categoria dessas. Talvez eu e você vamos estar na categoria da noiva de Cristo. Sabe por quê? Porque nós estamos fazendo o convite do casamento. Sabe quem pode fazer um convite de casamento para o casamento? A noiva e o noivo. Ou os pais da noiva e os pais da noiva, do noivo. Eu, quando os primos do meu marido vão casar aqui, os parentes da noiva, se ela faz parte da família de meu esposo, é ela que vem aqui convidar a gente, às vezes junto com o noivo. Ou então, vem ela, mas nunca só o noivo. Se ele não é parente de sangue da família do meu esposo, ele não vem sozinho, vem a noiva. Pode vir também ele sozinho, pode vir os dois com os pais. A noiva e o noivo têm autoridade para distribuir os convites do casamento. A pergunta que eu quero dizer para você hoje, você está convidando para o casamento? Você está convidando pessoas para o casamento do Cordeiro de Deus que tirou os pecados do mundo? É onde eu vejo o canal Os Últimos Dias Antes do Fim, que tem feito convite todo dia. O que você está fazendo? Você está clamando a salvação de alguém? Pedindo a Deus para trazer convidados? Até quando eu oro pela salvação de parentes que estão caídos até então, eu estou pedindo a salvação de alguém, eu estou pedindo pessoas para ir, eu estou pedindo a Deus para mandar essas pessoas para o céu. Eu acho que eu sou noiva de Cristo, apesar de eu ter muito temor de perder a minha salvação. Eu tenho muito temor. Esses dias eu estou com o coração a 1000 por hora, porque eu tenho tanto medo de não dar conta de ser arrebatado. Eu tenho tanto medo, mas aí é onde Deus trouxe a palavra de consolo para mim, dizendo que de modo nenhum lançarei fora aqueles que o Pai me deu. É onde Jesus diz que nada nos separará do amor de Cristo. E diz também que nós somos salvos pela graça, que a melhor das nossas obras é como um trapo de imundícia. E diz também que ele cobre multidão de pecados com sangue. Basta a gente ter o arrependimento no coração. Então isso me consola a crer que Deus vai me levar para o céu. E quem sabe eu serei a noiva também. Mas vão ter os convidados, vão ter os 144 mil que já estão lá, a gente já estudou sobre isso. Tá aí os vídeos, os 144 mil. Vai ter tanta coisa lá, meus irmãos, vai ter tanta gente vindo de situações diversas, amados, amadas. A própria igreja de Cristo, que faz parte da noiva, ela está dividida em 7 categorias. Então, por que no milênio pessoas não vão poder morrer com 900, 800, 600 anos de idade, morrer em salvação? Ir para algum tipo de paraíso, sei lá? E aí, no dia do juízo de Deus, elas também se comparecerem ali, se o nome delas for achado e escrito no livro da vida, elas não vão entrar para o céu? É claro, todas as pessoas que vão nascer no milênio,
provavelmente não são diretamente ligadas a nós. Pode até ser, poderia ser um seu neto, poderia ser um seu bisneto, vai ser talvez um parente longe de um primo que você não conhece, porque vai ter que ter gente no milênio, sobrando na grande tribulação para entrar no milênio, e todos que vão sobrar na grande tribulação estão diretamente ligados à humanidade que agora aqui na Terra se encontra. Eu desejo que eu não tenha nenhum parente no milênio, mas pode ser que vai ter alguém de longe, né? Nós vamos ser os descendentes de muitos, mas seja lá como for, meu querido e minha querida, a gente já clama pela alma até daqueles que vão nascer no milênio. Essa é a realidade. Bom, e assim eu concluo esse estudo, já não tenho mais texto bíblico para trazer de referência para os irmãos. A gente aqui falou do diabo, a gente falou de Jesus na eternidade passada, a gente falou da trindade de Deus, da trindade do diabo, a gente falou do juízo final, né? E a gente hoje vê coisas novas aqui, como o mar do livro de Apocalipse, capítulo 20, fica muito mais claro entender que esse mar não é um mar de água, mas é um mar constituído por multidões, nações, tribos e povos e muitas línguas, né? Que vão se constituir diante de Deus ali no dia do julgamento, e fecha com a frase dizendo: e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, meus amados, ora mais do que nunca, se consagre. Hoje eu estou conseguindo fazer um jejum, são 11 horas da manhã, até agora eu não comi nada. Aproveitei para fazer esse vídeo e estou aqui nessa visão de jejum. Vou almoçar porque eu não sou muito de ter força para manter um jejum por muito tempo. Mas eu estou lutando, meus irmãos. Eu estou lutando como eu posso. Eu tenho um temor tão grande no meu coração e uma expectativa fora do comum do que está por vir. Então, meus queridos, eu desejo para vocês a santa, gloriosa e poderosa Shalom do Senhor. E assim eu vos saúdo. Amém, amém e amém.